Bom dia a todos, vocês estão no canal dos velhos companheiros, eu sou o Bruno Coradelli e dando um prosseguimento com a série platônica, fazendo um vídeo diferente dessa vez sobre o tema, não focando necessariamente na filosofia do Platão, mas nas influências da filosofia do Platão, porque, para quem não sabe, Platão ele começou escrevendo peças de teatro. Então a forma que o Platão escreve os diálogos socráticos, eles têm uma densidade literária, uma técnica de escrita elevadíssima. E a forma da qual ele expõe a filosofia dele, ela é muito focada em características literárias, com uma criatividade sensacional, e sempre trabalhando as coisas de formas alegóricas, e sempre utilizando metáforas para definir a filosofia dele. E uma obra que eu quis escolher como exemplo aqui, para ilustrar essa influência platônica dentro da literatura, ou até mesmo da cultura pop, são as obras do Neil Gaiman, que, para quem não sabe, já deixo bem claro que eu sou um fanzaço da obra do Neil Gaiman, eu adoro o universo que ele criou, que eu acho que isso é uma coisa que tem feito muita falta pra gente, que é a criação de universos dentro da literatura. Porque hoje é muito difícil ver alguém que criou todo um universo bem condensado, bem coeso, como foi a mitologia grega, como foi a mitologia nórdica, por exemplo. E a obra do Neil Gaiman, eu acredito que tem essa essência de pegar diversos elementos, diversos fatores e construir um universo próprio. Agora, eu tenho um martelo aqui, essa rua aqui é sensacional. Que coisa eu pauso o vídeo e volto depois. Acho que eu vou dar uma pausada, peraí. Aqui, vamos retornar ao raciocínio agora. Desculpa essa pausa, mas a rua aqui tá foda. Olha, de novo. Olha como é que é isso, meu Deus do céu. Aqui, agora sim. Como funciona o universo criado pelo Neil Gaiman? É materialização de conceitos. O que seria isso na definição do Neil Gaiman? Existe uma realidade alheia à nossa e muitas vezes interage com a nossa, de conceitos e ideias que se materializam. Como a gente pode ver no Deus dos Americanos, que existe o Deus das rodovias, o Deus da internet, o Deus da mídia. Tudo isso possui uma figura que representa aquilo e vive em outra realidade. A gente vê isso no Sandman também. São toda a ideia da materialização de conceitos. E o que seria essa realidade dos conceitos? É muito parecido com o mundo das ideias que o Platão diz. Que você pode ter uma porta aqui, mas a figura perfeita de porta, ela apenas existe na realidade das ideias. Então, de certa forma, é isso que o Neil Gaiman acaba trabalhando nele, mas trazendo isso de uma forma quase que mitológica e atual, pegando conceitos de hoje. Por exemplo, você tem no Deus Americanos, um dos deuses mais poderosos é o Deus da rodovia, porque existem sacrifícios para ele realizados diariamente nas rodovias com acidente de trânsito. Como o livro já não é mais tão atual em alguns pontos, a mídia é um Deus poderosíssimo, porque as pessoas ficam olhando para elas, admiram a televisão, ficam um tempo cultuando aquilo, dedicam parte de seu tempo àquilo, são apaixonados pelas figuras dali. Então disso surge um Deus poderoso, que ele vive dentro do nosso subconsciente, que acaba materializando. Toda a ideia da realidade que o Neil Gaiman cria é a materialização de conceitos. Uma passagem muito interessante que eu vejo, que retrata isso muito bem, é no Sandman. Tem uma saga do Sandman que chama a Estação das Brumas. E lá você tem um deus chamado Susano. Quem que é esse deus Susano? Vou voltar um pouco. O Susano, ele é o filho de Izanagi e Izanami, que são os deuses do Shintoísmo. E o Susano, ele é o deus das tempestades e dos mares. Ele é o irmão de Amaterasu, que é a deusa do sol, e Tsukuyomi, que é o deus da lua. E quem é esse Susano? Ele é um deus que foi expulso do paraíso e ele, vagando pela terra, ele encontra um casal de senhores chorando, que tem uma menina chamada Kushinada, que é muito bonita também, e ela é sacrificada por uma serpente chamada Orochi. E Susano ele propõe um trato com esses senhores. Eu derroto aquela serpente gigantesca de 8 cabeças e em troca você para com as lágrimas da sua filha e promete me casar com ela.
O Orochi é o dragão de 8 cabeças, que ele surgiu do confronto de Zanagi e Zanami, que as pessoas bebiam do sangue dos deuses que ficou ali, daquele confronto entre esses dois deuses, e disso surgiram os demônios. E o Orochi era o mais poderoso desses demônios, ele era um dragão gigantesco de 8 cabeças, tamanho de montanha. E o Suzano prometeu acabar com esse dragão, dando vasos de saquê para ele, 8 vasos de saquê, que colocou a serpente para dormir. E ele cortou a cabeça dessa serpente com uma espada chamada Kusanagi. Então esse é o Suzano que está nessa história. E ele tem uma reunião com o Sandman no mundo do sonhar, e ele fala: estamos aumentando o nosso panteão de deuses, estamos ficando mais poderosos. Nós já temos entre a gente Marilyn Monroe e King Kong. Tipo, mas que diabo, que diálogo bizarro é esse? Mas é a materialização do conceito da beleza da mulher perfeita da Marilyn Monroe e do King Kong. Eles estão no seu imaginário. São figuras que estão presentes no imaginário. Então, o conceito desses dois foram recrutados para o panteão dos deuses do Suzano. Então, disso surge esse conceito do Neil Gaiman, que eu acho tão interessante, que é a materialização dos conceitos. Que é, de certa forma, muito dessa realidade das ideias, esse universo das ideias que o Platão cria. Até uma coisa interessante, você vê isso, de certa forma, exposta na Ilíada ou na Odisseia. Eu acho que é na Odisseia. Que eu não lembro se é na Odisseia, se é na Eneida. Desculpa, eu não lembro exatamente o livro agora. Eu acho que foi na Eneida. Que encontram Aquiles no mundo dos mortos. E ele foi ao inferno. E aquele inferno é a materialização das piores ideias que as pessoas já tiveram. Aquelas coisas horríveis. Ele até fala: eu prefiro ser mais humilde dos camponeiros do que aqui estar. Que, de novo, se utilizando da filosofia do Platão. Eu acho que foi na Eneida, tá? Faz um tempo já que eu li isso daí, mas eu acredito que foi na Eneida. E ali descreve essa filosofia do Platão. Até é difícil ser lido, porque a Ilíada veio antes da filosofia do Platão. E toda aquela realidade do inferno descrita naquele livro é a materialização de todos esses pensamentos ruins. Até o Sandman, o personagem do Sandman, ele tem essa característica nele, que ele varia de acordo com os tempos. Em alguns tempos ele é mais bruto, em alguns tempos ele é mais tranquilo, varia de acordo com as eras, porque ele evolui, é um personagem mutável. Mas muita da depressão do personagem é porque ele, por ser o sonho, ele vê os piores sonhos da humanidade. Ou seja, de certa forma, ele meio que passa por todo o inferno dos pensamentos. Ele vê os piores dos pensamentos e aquilo afeta ele de certa forma. Eu acho tão interessante uma construção de universo do Neil Gaiman, que aqui. Esse aqui é o meu livro. Esse aqui foi o livro que eu escrevi, Entre Luz e Trevas. E ele é muito baseado nesse universo do Neil Gaiman. Eu criei um universo meio parecido, mas focando em outros elementos, mas a forma que o Neil Gaiman escreve me inspirou a escrever esse livro. Que é... Ele tem uma essência ali até que shakespeariana, o Neil Gaiman é fanzaço de Shakespeare, mas ele escreve de uma forma um pouco mais atual. Ele tem aquela essência poética, mas ele ainda assim é de fácil compreensão. Ele não vai, tipo, all the way naquele nível técnico de outro planeta que é o Shakespeare. Mas ainda assim, você lê um livro do Gaiman, é bonito, é uma bela escrita. Até essa ideia do Platão, das realidades, isso influencia também outros filósofos, como o Santo Anselmo, com o argumento ontológico. Eu sei que muitas pessoas devem ter ouvido falar do argumento ontológico, mas dentro da perspectiva do Santo Anselmo, essa filosofia é um pouco mais complicada. O que ele quer dizer com esse argumento ontológico do Santo Anselmo? Porque, tentando seguir eu aqui, é um pouco complicadinho e é um pouco difícil de aceitar, mas você tem que botar na perspectiva da filosofia platônica. Deus é uma possibilidade. Ele é, no mínimo, do mínimo, uma possibilidade. Então, se ele é uma possibilidade, ele já habita a realidade das possibilidades. Você tem que imaginar que tem uma realidade, bem no esquema platônico mesmo, que é onde habitam todas as possibilidades. Mas uma característica de Deus é ser onipresente. Se ele é onipresente, se ele habita uma realidade, ele tem que habitar todas as realidades. Então, a partir do momento que ele é uma possibilidade e, por consequência, ele tem que estar nessa realidade das possibilidades, ele tem que estar nas outras realidades, inclusive a nossa.
Então, por consequência, só pelo fato de Deus ser uma possibilidade, ele já tem que ser real. Porque se ele é uma possibilidade, ele habita a realidade dos possíveis. E como ele tem a característica de ser onipresente, se ele está na realidade dos possíveis, ele tem que estar por consequência na nossa realidade também. E repara como isso é um argumento bem puxado da filosofia platônica. Aquela ideia de puxar uma outra realidade, baseado nas ideias. Só que da forma que o Platão ele utiliza a realidade das ideias como aquilo que é perfeito, o Santo Anselmo coloca a realidade daquilo que é possível e não daquilo que é perfeito. Mas você vê como a filosofia platônica ela consegue inspirar outras coisas. Sempre quando você tem um mundo das ideias, um mundo dos sonhos, um mundo daquilo que é perfeito, você tem aquela essência platônica ali. E é por isso que a filosofia do Platão ela inspira e ela incentiva, e ela cria obras não apenas filosóficas, mas quase tudo que vocês podem imaginar. Então é isso que eu tinha para dizer por esse vídeo. Vejo vocês no próximo e tchau, tchau, que o martelo aqui está foda. Até mais.